Fala galera, mais um dia, mais um vídeo aqui no canal. E aí, como é que vocês estão? Eu tô bom também, obrigado por perguntar. Galera, hoje eu vou fazer um vídeo contando um pouco lá como foi o processo da, da produção do Curtinha, né? Que eu postei aí esses dias aí pra trás aí, do Cadu e Iman. E como surgiu a ideia, quais foram as ferramentas que eu usei, o passo a passo e tudo mais. E, cara, eu acho que é mais um vídeo para explicar mais o processo, porque eu acho que é legal e algumas pessoas podem tirar ideias com isso, mas também para receber feedback da galera, principalmente com quem mexe com edição de vídeo, tá mexendo com IA também. Eu fui aprendendo umas coisas no meio do caminho, então é, quero compartilhar com vocês e também gostaria que quem assistisse o vídeo e pudesse também dar algumas dicas, falar como faz de maneira diferente, mais eficiente, porque vocês vão ver aqui, eu sou muito desorganizado para fazer, então com certeza tem uma maneira mais inteligente e mais produtiva de realizar isso aqui. E eu mesmo me dei conta disso depois desse, desse de produzir. Eu fui descobrindo as coisas no meio do caminho, como eu falei, enfim. Aí vamos lá para a tela do computador. E aí vamos mostrar aqui. Esse é a história, né? Aí que tá, né? Vamos lá. A história, a ideia veio da seguinte. Que já tem algumas ideias de história e tal, e que eu queria contar. Essa história, particularmente, foi uma história que eu fui inventando na hora, assim, de... Tava um dia à noite aí deitado pra dormir, fui inventando essa história na hora, contando pra minha esposa, fraga. E essa história simplesmente veio assim. Eu costumava fazer isso às vezes com o meu irmão. A gente jogava RPG, tipo assim, só nós dois quando a gente era criança, assim. Aí a gente jogou RPG tipo de Pokémon, Cavaleiros do Zodíaco. Eu mestrando, contando as histórias, assim, que meu irmão é mais novo que eu, assim. E ele ia seguindo a história. E eu ia dando um rumo da história ali, meio que no improviso mesmo. Então é meio que uma é, as histórias meio que surgem assim na sorte, assim, meio na cagada, meio do nada. E o nome dos dois personagens, né, do Cadu e Iman, veio também do nada. E eu sou bem ruim pra dar nome pra personagem, então sei lá como é que. Eu realmente não lembro como que veio esses nomes na minha cabeça, mas veio. Aí, cara, só que essa história já tem um tempão que eu fiz essa história, né? Eu nem precisava ter vindo pra tela do computador agora. Deixa eu voltar pra eu. Faz um tempão que eu fiz essa história e minha ideia inicial era, pô, e se eu fizesse alguma coisa assim com os desenhos e eu pudesse publicar no Instagram? Na época o Instagram tava aceitando até 10 é, fotos na mesma postagem, né? Aí minha ideia inicial era colocar essas 10 fotos lá e, e fazer tipo uma historinha para a pessoa ler no post. Aí eu vi uma postagem de que tem como quando você entra no post, você clicar naquela bolinha que né, no Instagram que vai de um post pro outro, e se você ficar arrastando assim, ó, ele passa rapidão. Aí os caras fizeram tipo um stop motion, né? Como se fosse um flipbook assim, digital do Ryu dando um Hadouken, assim, e ficou muito da hora. Aí eu pensei, falei, não, cara, eu podia usar isso ao invés de fazer a imagem estática, né? Igual tava imaginando, isso seria legal, em fazer uma imagem depois da outra e a pessoa pudesse animar. Aí eu já fiquei na cabeça, não, então teria que fazer tipo uns 10 posts e aí cada post teria um pedacinho da história e a pessoa deslizava ali para interagir com o movimento do personagem. Então fiquei com essa ideia na cabeça. E aí eu até cheguei a fazer um primeiro momento que eu acho que tinha até outro documento, nem era esse, mas eu fui fazendo, tá vendo, post, ó, não, lógico que vocês não estão vendo, né, eu não mudei de volta. Mas aí tem o post 10 e tal, aí eu joguei o que eu tinha escrito direto, né, eu escrevi a história direto e joguei isso no GPT lá e pediu, "Ô, divide a história aí pra mim em 10 posts pra eu fazer no Instagram, né? E aí ele dividiu,
Mas aí a história foi... Eu fui querendo fazer um negócio diferente. Aí até chegou num ponto, falei, pô, velho, vou tentar. Aí, eu lembro que eu parei de fazer porque eu tava usando o GPT e o burro do GPT não tava mantendo uma sincronia nas imagens, que tava me deixando muito puto. E, e foi nessa imagem aqui, ó, tipo, nessa imagem aqui dessa touca, ele tinha, eu não sei se ele tinha era uma touca que cobria a orelha, e eu queria a touca que cobrisse a orelha, e ele ficou dando essa touca aqui, e eu pedi para ele mudar, ele não mudava nem a pau. Aí eu desisti, fiquei um tempo sem mexer. Aí, aí a IA foi melhorando e tal, e começou a seguir melhor o prompt, né? Seguir melhor e ficar mais estável, né? Ficar mais, manter uma continuidade. Mas beleza. Aí como é que eu fiz? Eu peguei esse aqui, eu vou voltar aqui só para mostrar aqui. Eu peguei, eu tinha uma ideia da capa, né? Que era esse aqui. Aqui tá meio atrás aqui vazando, porque é um rascunho, fraga. Deixa eu pegar isso aqui que fica. Ah, foda-se. É, tá vendo? É uma. Eu fiz um desenho de lápis de cor mesmo, assim, podrão, avacaiadão mesmo. Deixa eu ver se assim fica menos luz. Pô, tá muito iluminado. Ah, tem um caderno aqui, deixa eu pegar. Pode pular o vídeo, galera, eu não vou cortar, não. Aqui, ó. Aí dá pra ver melhor. Aí eu peguei e fiz esse desenho com lápis de cor, né? Tá vendo? Aqui é o imã e aqui o Cadu. Aí os bichos de olho vermelho. Aí aqui eu fiz o lobo, tá vendo? Tá bem pequeno, assim. Ele de lado, fiz as árvores e tal. E essa foi a minha ideia pra capa. Aí eu tirei foto com o celular e joguei lá no GPT. Falei, faz essa arte aí. E mandei, tipo, faz tipo um livro infantil e tal. E aí que deu origem a essa imagem daqui, né? É, de novo. Esse desenho meu aqui, que eu fiz toscão, não precisa nem ter é, técnica de desenho, você faz no palitinho mesmo. E ele foi lá e desenvolveu e fez essa imagem aqui, né? É, E eu já achei bem da hora, já achei legal. E foi a partir dessa imagem que eu comecei a construir todas as outras, né? A característica física ali e das vestimentas e tal do Cadu e do Imã. E aí foi construindo. Tipo assim, tem até uns erros de continuidade aqui, por exemplo, nessa essa parte, né, o casaco do Cadu, ele muda, ele deixa de ter os pelinhos e tal, aí ficou meio estranho nisso, mas eu já tinha essas imagens, e aí no que mudava ele mudava demais, aí ficava estragando. Aí, enfim. Aí eu falei, velho, bora fazer esse negócio então. Aí eu dividi, ignora isso aqui por enquanto, esse negócio vermelho. Aí eu fui lá fazer as coisas da imagem, né? Então fui trabalhar lá tipo assim, em refazer a imagem. Aí eu coloquei aqui os prompts. Ele tava. Aí falei que tava montando a história, não sei o que, foi explicando toda a situação. Aí ele fez uma imagem com um balão aqui, nada a ver, eu queria animar. Aí depois ele fez essa. E eu queria manter esse estilo que ele fez de pintura, assim, que eu achei legal esse estilo. E muitas horas ele fugiu, assim, desse estilo, principalmente na hora de fazer o vídeo. Aqui é um exemplo aqui onde que ele foge, tá vendo? Ele ficou mais, foi um desenho mais detalhado, né? É, é até mais bonito, assim, aqui ele ficou com uma cara estranha, mas eu queria esse efeito de pintura aqui. E aí eu fui desenvolvendo a partir do que eu queria. Essa imagem do lobo eu achei muito da hora. Acaba que no vídeo ele tá um pouco diferente, né? Ele dá uma 3Dizada no lobo. Mas aí eu fui construindo assim e cheguei nas imagens finais, né? Que eu chamei de finais, porque aqui tem
o projeto aqui, aí eu separei as que eu não ia usar, que eu acabei pegando, aqui da touquinha que eu falei pra vocês, tá vendo? Aí acabei tinha umas imagens que eu queria, né, que eu ia, às vezes eu ia usar ali, que talvez fosse usar, mas aí cheguei a baixar, mas não rolou. E aí fiz essa primeira seleção e eu tinha aqui as principais imagens que eu queria usar. É, Aí eu fiz a gravação de som, a narração, pelo próprio, com esse fone aqui mesmo, com esse áudio aqui. Fiz no computador, fui gravando uma por uma e, uma parte por parte, assim, fui parte por parte, né? Porque ele acabou dividindo essas partezinhas que eu fui usando para fazer as imagens e é o que era a ideia inicial de colocar no, no post lá, igual eu falei com vocês. E, e aí, beleza, aí eu peguei essas imagens e falei, pô, bora começar a editar, né? A criar os vídeos em cima disso, na verdade. Aí, depois de muito tempo, assim, porque esse negócio da IA muda muito rápido. No período que eu tava produzindo mesmo, já na edição de vídeo, já começou a ter coisa nova no próprio Grok, que eu vi como uma opção, né? O Imagine do Grok, eu vi como uma opção para animar de graça. E, é importante que o ChatGPT, o meu tá no Go, mas eu usei grátis. Você pode fazer tantas imagens ali por dia, eu não sei quantas exatamente. Aí às vezes você pode usar mais de uma conta se quiser. E também eu peguei a promoção lá do peguei a promoção de um mês, né, grátis e tal, e usei esse um mês grátis para ficar gerando as imagens. Aí depois eu comecei a pagar, enfim, que eu uso para o trabalho também, mas tipo, 90% de tudo eu tava fazendo eu fiz no mês grátis. E o resto tudo foi ferramenta grátis, né? Aí beleza, aí eu comecei a jogar no Grok para animar. Então eu vim aqui, colocava. E eu usava o GPT para criar o prompt. Então eu pedi ele para começar a criar os prompts, e aí pedi ele para criar o prompt já para eu copiar, né? Então que me dê aquele formato de código, consigo copiar apenas clicando num botão. Então ele já coloca o formato de código, é só eu clicar aqui que ele vai colar aqui, me dá um código. E aí eu fui ajustando depois. O vídeo ficou meio lento, quero que eles sejam mais ativos. É uma cena de ação, são duas crianças brincando, mas realmente tentando ganhar a luta, né? Que é a luta deles de espadinha ali. Então eu peguei, aí ele, né, fez o prompt, aí eu copiei o prompt aqui. Aí vim aqui, eu vou fazer de novo aqui só para vocês verem. Aí eu fui, colei o prompt aqui, do jeito que ele criou lá para mim. Vim aqui em mais, é, animar imagens. Aí ele abriu aqui para mim, finais. Aí eu peguei essa imagem, coloquei aqui. Aí você tem que escolher o formato, né? Eu quis fazer o formato no 2x3 aqui, que é o formato para assistir em pé no celular mesmo, que minha ideia sempre foi no Instagram, né, primeiramente, e, e aí eu queria fazer com ele em pé mesmo. Aí essas durações aqui tem que ser essa qualidade pior mesmo, 6 segundos, que é o que tem de graça, e vou e coloquei para fazer. Aí ele começa a gerar o vídeo aqui. E ele já gera o vídeo com áudio. Então ele gerou uns vídeos com áudio e música. Aí eu pedi ele. é, Tem uns que tem fala, né? Então eu pedi ele para tirar a música e só deixar a fala. Às vezes ele fez a fala da cabeça dele e outras falas eu guiei, falando, eu quero que ele fala assim, dessa forma. Aí o inglês eu quis deixar o inglês para ser para ter mais a ver com a história mesmo, né? De ser um ambiente nórdico, assim, né? E aí, olha lá, ele já criou uma animação diferente da que eu fiz, ó. Aí ficou desse jeito. Aí depois, no que eu tava fazendo,
o Grok já colocou uma opção de a mais que é de estender o vídeo. Tá vendo aqui? Extend Video. Não tinha isso antes. E isso aqui foi legal e eu consegui até usar naquela cena do lobo, lá que o lobo fica. é, que o lobo fica mais 3D. Qual cena que é? Ah, acho que essa aqui, ó, que ele começa a girar. Aqui, ó, essa que ele começa a girar, eu estendi o vídeo pra eu ter um pouco mais de vídeo, porque na hora da edição, como tava tudo desorganizado mesmo, eu precisava de mais imagem naquele ponto ali, pra, pra eu conseguir trabalhar com a fala. E aqui até fugiu do estilo, né? Eu não queria que ele tivesse ido pra esse estilo tão realista, mas eu gostei, aí eu acabei deixando, tipo assim, ah, como é uma coisa inicial mesmo, eu gostei assim desse movimento, eu decidi deixar. Ah, outra coisa curiosa nessa cena aqui, ó, que essa imagem, minha ideia era só a cabeça, isso aqui é a cabeça do lobo, né, as orelhinhas e tal, minha ideia era só a cabeça ir mexendo assim, subindo e descendo assim pro... Aí ele fez essa animação aqui que Save aparece yourselves! Run! o focinho do lobo aqui, que eu achei meio feio, mas ele não tava entendendo que isso aqui era o lobo. Ele tava confundindo o lobo com a neve, sabe? Como se fosse um monte de neve, aí a neve ia cair assim pros lados. Enfim, os bugs de IA que a gente tá acostumado a ver por aí. Aí eu fui gerando essas imagens. Aí uma coisa que aprendi durante o processo, que foi legal, para fazer vídeos maiores, antes disso de ter essa opção de estender vídeo, foi aqui no programa de edição mesmo, eu colocar. Agora lembrar onde é que eu fiz isso. Ah, acho que eu fiz nessa coisa aqui dele chorando. Que eu coloquei. Eu coloquei aqui. Tipo assim, peguei o último frame do editor de vídeo aqui. Aí peguei o último frame dessa ação. Aí tem uma opção aqui que você vem em arquivo, exportar. Aqui, ó, quadro atual como fotograma. Aí você exporta isso, aí você pega a imagem e joga lá para animar. Aí ele começou a animar do ponto do frame que eu deixei aqui e já criou essa outra parte, Covarde por não ter nem ao menos tentado. essa parte aqui que eu precisava de mais conteúdo para deixar o vídeo maior, né? Então essa parte dele chorando mais aqui, no final dando uma enxugadinha, eu não tinha antes. Eu fui criando depois, eu fui criar depois. É, e isso foi uma sacada legal, assim, em termos de continuidade, né? Se eu tivesse usado isso. Né? Quando você está numa mesma cena, isso é muito útil. Agora, quando você corta para outra cena, você realmente precisa de uma nova imagem, porque você está num novo ambiente é, e tudo mais. Ahn, deixa eu ver. O que mais? Isso aqui é o quê? Que eu separei aqui. Ah, essa aqui é a parte de música. Então, aí, quando eu acabei de montar as coisas aqui no que tem aqui a trilha sonora e tal, aí tava tudo muito seco, né? O vídeo tava sem emoção nenhuma. Quer ver? Vou silenciar a trilha sonora aqui, vou dar o play em alguma parte que ele fica. Impotente e com medo, Ah, Cadu disparou em direção à vila. Ele corria com todas as forças e sentia-se como um raio. Jamais correra com tanta velocidade. aí eu precisava de ter alguma. ah, de colocar emoção ali, porque inclusive, cara, é uma das coisas que a galera mais subestima eu fui mostrar aqui que eu fui mutar o negócio, eu nem apareci, que eu tô tampando ali, mas enfim, eu mutei aqui a track aqui do programa de vídeo. Mas aí eu fui, pô, velho, como que eu faço trilha sonora? Eu não faço nem ideia de como que eu faço a trilha sonora, né? Aí pesquisei um pouco. ah, Também é legal, só um parêntese, que o DaVinci Resolve. Ah, vou falar sobre o programa de edição, mas o DaVinci Resolve ele tem uma parte de treinamento, sabe, de tutoriais que os vídeos são muito legais, são muito bem produzidos e o carinha explicando em português, né? A maioria dos vídeos aqui é tudo em português. Um ou outro que é só em inglês, tá vendo aqui, ó, disponível em inglês.
Mas aí eu achei bem legal que eles têm esse treinamento. Mas enfim, aí eu fui buscar entender, né, tentar colocar música ali. Aí uma das ideias que veio é de colocar a trilha sonora. Aí eu comecei a pedir de novo o ChatGPT, né, usando o ChatGPT de base, que eu queria criar prompt para o Suno, que faz as trilhas, né, sonoras e tal. Você pode usar grátis ali, você tem uns créditos grátis. E aí eu comecei a destacar o que eu queria para cada sentimento aqui, para cada momento. Então eu fui colocando de vermelho aqui, aqui tá tudo está bem, é uma apresentação mais feliz e tal. E aí nessa parte aqui que o imã sumiu, começa a dar um suspense, né? Porque, pô, o moleque sumiu já tem algumas horas e cadê o moleque e tal. E aí eu fui pensando nisso, na história, e falando, qual que é o sentimento que eu quero aqui nesse momento aqui da história, né? Aí fui colocando aqui e pensando, cada desse momento aqui eu vou jogar no, no chat GPT e vou explicar a situação, né? O primeiro que eu fiz aqui, quero criar prompt de música no Suno para trilha sonora de um curta, para lá, expliquei, joguei todo o curta aqui para mostrar para ele qual é o rolê. E aí já pedi para ele criar primeiro prompt. Aí ele criou um prompt aqui, depois criou um prompt refinado, ficou criando esses prompts aqui padrão e refinado, mais cinematográfico, não sei o quê. Aí chega uma hora que eu falei, não, manda um prompt só e tal. Enfim, aí comecei a escutar. No início ele estava criando duas músicas incompletas e depois e duas completas, né? Que tipo umas de poucos minutos, 1 minuto, aqui ó, essas de 1 minuto e essas pequenininhas eram sempre as melhores. Só que como o curta é bem curtinho, né? Tem 3 minutos e 40, eu acho que deu é, a música de 1 minuto já me satisfazia. E eram as que eu mais gostava, eram essas de 1 minuto, né? Então eu usei muito elas. Mas depois ele começou só a criar duas músicas já grandes e as músicas um pouco mais genéricas, que eu já não estava gostando tanto, mas algumas partes ainda estavam boas e deu para fazer, deu para aproveitar e passar ali aquele sentimento que eu queria. E aí, cara, eu fui também pesquisar por que que eu demorei pra cacete pra fazer isso. Fiquei, nossa, semanas fazendo, nem sei contar quanto tempo que eu demorei. Porque eu fui pesquisar, pô, e como que eu faço essa transição e tal. Aí achei um vídeo de um cara indicando esse programa aqui, ó, o Soundly, que é um programinha que você procura, igual eu procurei aqui, ó, Transitions. Aí você coloca, você dá o play, ó, ele vai, ele tá dando o som aqui, tá. Não, o som tá tão ambiental que eu. Não, tá saindo na caixa. Enfim, não sei se tá saindo o som aí pra vocês. Deixa eu dar o play aqui de novo pra eu ver. Não, tá não. Que esquisito. Enfim, ele faz uns sons aqui, eu não sei porque que ele não tá. Ele tá saindo na caixa de som em vez de estar saindo no fone aqui, então vocês não vão estar escutando. Mas enfim, ele dá uns sons e eu posso selecionar aqui o som que eu quero e já arrastar direto pro DaVinci Resolve, saca? Tipo, pego aqui, ó, ele já arrasta e já cria um bagulho novo aqui, tá vendo? Não tem aquela coisa de você ficar procurando em banco de som e tal, que dá um trabalho do caramba, né? Aí eu achei esse programa legal, da hora. E você pode procurar qualquer coisa. Aí, tipo assim, Transitions, ele tem aqui as categorias, tá vendo? Aircraft, Alarms, não sei o quê. Aí você pode procurar, tipo, Cars. Carro passando, carro correndo. Vamos colocar carro passando. Ele vai te dar sons. Aí esse aqui tem um sonzão só, tá vendo? Aí tem uns que são divididos. Aí tem uns que é ambiente, é, ambiente de trânsito. E aí você pode pegar, você pode selecionar só uma partezinha que você quer para arrastar para o DaVinci Resolve, ou se você der 2 cliques, você arrasta o negócio todo. Enfim, e isso aqui serviu para quê? Para criar essas transições aqui, ó. Tipo, ó, Kit daqueles selvagens. Impotente e com tá medo, vendo que legal? Vou deixar ele aqui no solo para vocês escutar qual que é o som
dessa transição, ó. É isso a transição, sacou? Só que no contexto, Hit né, daqueles ó, selvagens. Impotente e com medo, ele dá um efeito sempre legal, né? Aqui tem outro, ó. então a luz se moveu em direção a eles. Tá vendo? Esse é mais sutil, ó. Mais de surgimento. E aí você vai escutando, vai testando. Então, eu fui fazer isso para trocar as músicas, né? Porque se você coloca uma música direto para outra, tipo aqui, ó, vou dar só solo na música, ó. Fica meio esquisito, fica meio vazio. Você fica assim, pô, tá faltando alguma coisa. Deixa eu ver outro exemplo aqui, tipo aqui, ó. Tá vendo? Aí a gente vai usando dessas artimanhas aqui para contar a história de forma sonora também, que também é muito importante, né? E aí, cara, sobre o programa de edição de vídeo, eu sempre editei. é, Galera, esse vídeo tá grande, mas é vídeo grande mesmo, cara. Sinto muito, se não estiver gostando, tudo bem. É, Aí eu sempre editei no Premiere, porque eu aprendi a usar o Photoshop primeiro. Um primo meu me ensinou lá as ferramentas do Photoshop. E quando eu tive os contatos com o programa de edição, sempre foi Premiere. Quando eu trabalhei na TV, o editor lá mexia no Premiere. Então eu fui meio que doutrinado pro Premiere, né? Só que aí o Premiere tem aquele coisa de ser craqueado, não sei o que, aquela coisa toda. Aí eu comecei a ver. E eu tenho uma coisa, eu sempre esqueço de como que faz as paradas. Então, tipo, beleza, editei alguma coisa no Premiere, fiquei um tempão editando e tal. Aí eu esqueço como é que mexe, velho. Eu esqueço. Aí eu abro o programa, eu tenho que lembrar tudo de novo, aí fica no Google lá o tempo inteiro. Como que faz isso? Como que faz aquilo? Qual que é o atalho para isso? Aí eu tenho que reaprender a mexer no programa tudo de novo. Aí eu vi que muita gente estava falando desse DaVinci Resolve, que ele é de graça e ele tem um conteúdo, né, premium a mais, mas tipo assim, para mim que sou noob, não sou profissional, eu só quero editar os vídeos ali, um negócio mais seco mesmo. Inclusive, se alguém tiver alguma sugestão aí, algum editor de vídeo que tiver sugestão de como trabalhar melhor na linha do tempo, porque eu faço uma bagunça aqui, eu apanho demais, eu começo a mexer, eu falo, não, quero editar aquele negócio lá, aí a tela fica pequena demais, aí eu fico, meu Deus do céu. Mas enfim, aí eu escolhi o DaVinci Resolve porque era um jeito novo, de uma oportunidade nova para não ficar dependendo de craquear Adobe. E, porra, ninguém merece ficar pagando, sei lá quanto que tá. Eu lembro que eu olhei, mas tá caro pra caramba assinatura, sabe, de programa de vídeo, sendo que eu não sou profissional de vídeo, eu não mexo com isso, não ganho dinheiro com isso. Aí eu decidi. Aí eu optei pelo DaVinci Resolve mesmo. E o DaVinci Resolve é usado por profissional também e tal. Ele tem muitos recursos legais. É um programa muito famoso aí principalmente por questão de coloração, que eu já não manjo menos ainda. É, Aí foi isso o processo. Tipo assim, eu fui criando os vídeos lá. Deixa eu voltar aqui pro negócio. Quase que eu esqueço. Aí eu fui criando os vídeos, fui colocando os áudios, né, a narração aqui, já estava, que fui colocando a narração, otimizando a questão do volume, da altura do volume e tal, e fui linkando uma imagem na outra que eu tinha. Aí igual eu falei, alguns momentos eu sentia necessidade, pô, precisa de mais vídeo. Aí eu dava um zoom, uns negócios assim, é, ou criava novas imagens quando eu precisava, igual eu precisei aqui do moleque correndo aqui na floresta e tal, que ficou até diferente, ele ficou sem touca, ficou com o cabelo meio preto e tal, até meio paia isso, mas enfim, aí eu fui construindo assim dessa forma para contar a história aí até o finalzinho aqui esse negócio, esse logo aqui também foi o ChatGPT que fez, eu pedi para fazer a arte lá, aí, né, fiz esses créditozinhos aqui bonitinho e tal, e meio que foi esse o processo. Aí
Aí, o que é isso aqui que eu separei? Um negócio que eu. Pra você ver a desorganização. Esses que estão colados aqui é mistura de música. Isso aqui é as músicas. Isso aqui é vídeo novo que eu tive que gerar. Algumas imagens novas também que eu tive que gerar. Que eu peguei de, de referência. Aí umas não ficaram tão boas. Aí umas, tipo, ele fez o Cadu, tipo um adulto aqui. Eu falei, não, não é isso, sacou? Aí eu custei. Essa aqui ele já fez um, um, um layout totalmente diferente, né? Esse aqui ficou muito estranho. Ficou meio diferente, mas eu gostei, assim, do clima, né? Da imagem. Era meio que eu queria passar mesmo essa alegria, essa descontração assim pro final da história. Aí eu falei, ah, não, deixa. E aí, essa aqui é as partes dos vídeos, né, que eu fui fazendo e juntando. Aí teve uns que eu peguei dois que dava para usar junto. Esse do imã dormindo também. Eu sei que eu peguei dois aqui, ó, eles aqui em cima, para para somar os efeitos. E aí fui montando assim dessa forma e para chegar no resultado aí do curtinho. Aí agora, tipo, eu tenho outras histórias, né? Eu penso em fazer algo diferente também, explorar o que a IA tem de possibilidade aí de estilo mesmo, pensar em um estilo próprio, tentar até eu tenho uns personagenzinho desenhado, tipo, de época de desenhar em caderno na escola, tá ligado? Então, é uns negócios que eu quero testar, ver até onde a ferramenta nos leva. Então, tem criação de personagem, tem parte de áudio, né, de voz, enfim, tem várias coisas para ser explorada aí que eu acho muito legal, ah, da gente estar nesse momento que cada um ah, pode contar a sua história, né? A gente tem ferramentas dentro da nossa casa aí que a gente pode contar nossas próprias histórias de uma maneira legal, né? Que antes meio que não dava para fazer ou dava um trabalho assim surreal de estúdio profissional mesmo, né? Bom, é isso, galera. Espero aí que tenham curtido o vídeo. Não deixe de deixar o comentário aí, principalmente quem tem alguma ideia de como organizar essas coisas melhor, qual que é o seu processo, né? Porque tem gente que já é naturalmente mais organizada e talvez isso pode, inclusive, me ajudar no meu processo aqui também. E, e também deixe comentário se de alguma forma te ajudou no seu processo, esse meu processo bagunçado aqui. Mas a verdade é que eu aprendi, na real, muita coisa fazendo esse projeto. E foi bem, bem legal de fazer. Foi legal ver a história que surgiu na minha cabeça de forma improvisada, tomando forma. E eu pretendo fazer isso mais vezes. Então é isso, galera. Valeu por acompanhar até aqui. Um grande abraço. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau.